Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Corações, Pai. A Tua palavra fala que ela não volta vazia. A Tua palavra não volta vazia sem cumprir o propósito para o qual o Senhor designou, Pai. Por isso eu declaro para amanhã, Pai, de instruções, de crescimento, Pai, de alegria, Pai, no Senhor. Pai, em nome de Jesus oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Deus é muito bom, amém? Eu queria iniciar nesta manhã, né, como o pastor falou, primeiro culto, primeira escola bíblica, né, do ano de 2024. E eu creio, meu irmão, que será um ano maravilhoso, né? Será um ano onde nós vamos desfrutar realmente do favor do Senhor, da graça do Senhor, né, a colaboração, a cooperação do Senhor em todas as coisas que nós vamos fazer. Amém? Eu estava lembrando o texto, né, que a gente já conhece, né? Nós somos um povo da fé, né? Vocês já devem saber disso, né? A nossa igreja, o nosso ministério, ele inspira a fé, né? Não há como você entrar no culto, né, e sair do mesmo jeito como você entrou. Não me agradarei dele. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Fala comigo. Eu não retrocedo. Porque se eu retroceder, eu vou ser destruído. Mas a Bíblia fala que nós não somos do que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Amém? Então o desafio para nós é nós continuar crendo, meu irmão. Não tem como olhar para trás mais não. Vocês que estão aqui, ó, olha só para frente. Para o propósito, para o chamado que Deus designou para mim e para a sua vida. Não olha para trás e fala, rapaz, estava tão bom lá, rapaz, você vai ficar para trás. Olha para frente, né? E aqui fala que nós não somos os que retrocedem para a perdição, nós somos, entretanto, da fé. Aleluia, para a conservação da nossa alma. Aqui, irmãos, esse texto está lá em Hebreus, ele fala de um povo, né, hebreu, que se converteu ao cristianismo, mas que estavam tentados a retornar para trás, a olhar para trás, né? Mas nós somos os que se alegram, nós não somos os que retrocedem. Né? E esse povo hebreu foi instruído a respeito disso, a não voltar às velhas práticas, porque imagina, um povo que estava vivendo, né, aquela realidade da lei, né, dos rituais, e ele tem aquela ministração, revelação do Cristo, da nova aliança, e ele fala, meu irmão, então gerou uma confusão na mente deles, né? Tanto que nesse mesmo capítulo, no versículo 33, o escritor dos Hebreus, ele fala bem assim, lembrem-se dos primeiros dias. Olha que interessante, lembrem-se dos primeiros dias, né? Depois que vocês foram, versículo 33, depois que vocês foram iluminados, né? Quem lembra aqui do momento que nós recebemos a iluminação do Espírito Santo realmente para a nossa vida? Né? Nós recebemos o Evangelho com aquele entusiasmo do Senhor. Vocês ficaram animados. Rapaz, eu lembro que quando eu conheci o Evangelho, eu falei, rapaz, eu não vou me desviar nunca desse Evangelho não. Porque eu estava tão afogueado com essa palavra, com essa revelação do Espírito no meu coração, que eu falei bem assim, rapaz, nada me tira desse caminho. Né? E aí, olha que convicção no Espírito eles tinham. Meu irmão, nada vai me tirar. Satanás pode estar se cirandando do meu lado, mas não vai me tirar do foco, porque eu sei que há uma promessa. A Bíblia fala, promessa, há bens superiores, há bens permanentes para mim e sua vida, meus irmãos. Deixa Satanás cirandar aí, meu irmão. Meus irmãos, essas palavras, esse mês, nós vamos estar falando sobre revisão para a vida toda, né? Para toda a vida. E há conceitos que nós precisamos, sabe, impregnar na nossa vida, a respeito do que nós cremos, os nossos valores, né? A nossa igreja, meus irmãos, ela é filiada ao Ministério Verbo da Vida. Nossa igreja é a Igreja Verbo da Vida, Praia, Maceió. Faz parte de um ministério de mais de 500 igrejas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Há uma identificação, há um jeito de ser, Verbo da Vida, né?
Você encontra com os irmãos e fala assim, rapaz, esse irmão é... Uma vez quando eu conversei com o pastor falou bem assim, rapaz, tá igual, tá um reverbiano mesmo, né? Porque é um jeito, há uma personalidade mesmo, há um caráter, há um DNA impregnado na minha e sua vida, meus irmãos, porque estamos conectados a essa visão. Amém? Nós queremos falar a respeito dessa visão, dos valores que estão identificados no nosso ministério, né? Aí você fala assim, meu irmão, mas eu já conheço isso, eu já sou o verbo da vida, já há muitos anos já conheço. Mas sabe o que é importante lembrar? É importante estar sempre lembrando. Paulo, olha que interessante, Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele falou o seguinte, irmãos, alegrai-vos no Senhor, porque escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo, é segurança para vós. O pastor Bud, ele há mais de 20 anos, meus irmãos, ele pregava essa palavra. Ele chegou no Brasil em meados de 83, salvo engano aí, por essa época. Em 2003, há 20 anos depois, a 2012, antes dele falecer, eles pregavam a mesma coisa do que ele pregava lá no início. Porque há uma verdade na palavra, meus irmãos. A palavra, ela não muda. Uma vez o pastor, numa certa igreja, ele pregou as mesmas coisas, né? Durante umas semanas seguidas. E os irmãos chegaram para ele e falaram bem assim, pastor, o senhor não tem nenhuma coisa nova para não falar para a gente, não? Ele falou, no momento que vocês estiverem praticando essa palavra, aí eu começo a mudar de assunto. Porque, meus irmãos, se nós não estivermos andando em uma vida excelente, em alegria, em paz, em unidade, nós precisamos falar as mesmas coisas. E, aliás, a nossa igreja todo dia tem chegado visitantes, né? Quem chegou aqui no final de dezembro para cá, levante a mão aqui. No segundo semestre do ano passado, quem chegou, levante a mão. Olha quantas pessoas chegaram. E precisa ouvir essas mesmas coisas, porque foi isso que nos levantou, meus irmãos. E nós devemos esquecer nunca daquilo que nos levantou, porque essa palavra ela nos levou a muito longe, meus irmãos, né? E vai levar você também. Então há um jeito o verbo da vida de ser, né? E baseado nesse jeito, nos valores do verbo da vida, eu queria caminhar com vocês a respeito de 4 valores, a respeito que nós estamos firmados, né? O primeiro deles é a unidade. Há uma unidade. Pastor Bud, né, nas conferências, eu não conheci o pastor Bud pessoalmente, mas, né, pastor Isaac, Fernanda, pastor Judivan, alguns aqui conheceram pessoalmente eles, e nas ministrações, né, muitas pessoas falam a respeito disso, está escrito também, que nas reuniões, nas conferências de ministros, ele sempre abria em 1 Coríntios 1:10, ele falava assim, rogo, pois, irmãos, pelo nome do Senhor, Cristo, que faleis, todos a mesma coisa, concordem naquilo que falam, e que não haja divisões entre vós, mas sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Havia unidade, um propósito. Uma das coisas que eu fiquei mais impactado, meu irmão, com isso, é que quando eu cheguei no Verbo da Vida em 2021, em janeiro, nessa época mesmo, dia 6 eu estava chegando aqui, meu irmão, nessa palavra. E eu começava a passear pelos canais de várias igrejas do Verbo da Vida do Brasil. E sabe que a palavra que pregava lá no Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul, é a mesma palavra que pregava lá em Manaus, é a mesma palavra que pregava na minha igreja, Verbo da Vida Praia, era a mesma palavra, meus irmãos. Eu ficava, rapaz, como é que pode um negócio desse? É um espírito só, né? Há uma unidade nisso mesmo. Meus irmãos, e nessa visão, vocês vão avançar. Eu declaro, meus irmãos, vocês unidos, ligados a essa visão de unidade, vocês avançando. Eu estava assistindo uma ministração, uma live, né, do Tiago Garcia, que é um dos diretores, né, da diretoria do nosso ministério, ele falando o seguinte, que quando nós nos apegamos à visão, quando nós fazemos pela visão, a visão faz por nós. Meus irmãos, você imagina que o pastor Bode, quando chegou aqui no Brasil, em 83, ele saiu com a palavra, com uma visão a respeito de levar a palavra, de pregar a palavra da fé e amor, né, ao Brasil, aos brasileiros. E sabe o que ele fez por aquela visão? A visão fez por ele. Quando ele faleceu, não tinha tantas igrejas como tem hoje. Mas sabe que hoje nós somos muito por causa de uma visão, né? Por causa de uma conexão com a visão.
E Deus tem te chamado, meus irmãos, para uma conexão, para uma conexão com essa visão, verbo da vida de ser mesmo. Né? Porque eu fico impactado, eu sei, meus irmãos, que nós, mas tem muitas visões, muitas denominações, mas é necessário que nós estejamos conectados. Imagina com uma árvore, ela plantada recentemente em um vaso, e você tira ela para colocar no outro vaso. Qualquer vento, qualquer empurrão que bater naquela árvore, ela vai cair, porque ela não está com raízes fixas naquele solo, né? Então é assim que nós devemos ser, meus irmãos, né? Unidade, uma visão de unidade mesmo, de conexão divina, de conexão uns com os outros, né? Aqui, a Bíblia fala em Provérbios 18, capítulo 1, quem se isola busca seus próprios interesses, né? Tony Cook, né, um dos grandes ministros, que é a parceiro do nosso ministério, ele falou o seguinte: se você está fazendo a vontade de Deus sozinho, provavelmente não é a vontade de Deus que você está fazendo. Meus irmãos, nós somos um corpo. Se eu ficasse aqui pregando todos os cultos, você ia falar bem assim, rapaz, aí haveria deficiência no corpo de Cristo. Porque há uma necessidade de que pessoas, meus irmãos, de que você se levante com o dom que Deus te deu. E é necessário que vocês avancem, que vocês corram com esse dom que Deus te deu. Porque eu preciso do dom que está na sua vida. Eu preciso do dom que está na vida de cada um dos jovens. Eu preciso do dom que está na vida de cada um que faz parte dessa igreja. Porque nós somos um corpo unidos. Uma das coisas que eu fiquei impactado com essa palavra é porque nós precisamos um dos outros. Precisamos do chamado do evangelista, do apóstolo, do profeta, do mestre. Precisamos de cada um desses dons em operação, para que nós unidos, meus irmãos, haja edificação no corpo de Cristo. Amém? Vocês concordam comigo? Amém. Aleluia! Outro ponto de valor, onde nós estamos baseados, é fé. Isso é muito fácil, né, meus irmãos? Estamos enraizados nessa visão de fé, né? É uma atitude marcante, meus irmãos, na nossa igreja é um povo da fé. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, eu até falei com o pastor um dia desse, que às vezes eu ficava preocupado no que falar. Ele falou: eu fico preocupado não, meu irmão, pode falar à vontade, porque na minha concepção era que eu ia falar incredulidade, né? Mas fica à vontade, meus irmãos, e graças a Deus eu fiquei à vontade e vai melhorando, né? E a gente vai começando a agir em fé. O importante é você estar conectado, que as suas palavras, as suas convicções vai estar sendo aperfeiçoada mesmo pela palavra da fé mesmo, né? Vai deixando de falar incredulidade. Ai, meu Deus do céu, eu lembro quando comecei o Rema, eu falei para o pastor Bruno, pastor Bruno, que é o diretor do Rema, falei, será que eu vou aguentar? Será que eu vou aguentar? Será que o meu corpo ele vai aguentar ouvir tanta palavra? Será que eu vou morrer? Ele disse: calma, meu irmão, você não vai morrer não, meu irmão, você vai viver. E vai viver e vai aprender essa palavra, e ela vai trazer toda a diferença na sua vida. E eu fiquei impactado com essa palavra, porque nosso DNA é fé, né? Meus irmãos, um dos livros que me impactou a minha vida foi esse livro, Agarrando o Espírito da Fé, de Scott Weber. E eu fiquei impactado porque ele fala de agarrar o Espírito da Fé. Nesse livro, ele fala o seguinte: meus irmãos, por que tantos ministros, tantas pessoas, parece que não prosperam? Parece que vive de crise em crise, e você não vê um avanço, uma prosperidade naquilo que ele foi chamado. Porque, aí ele fala, né, nesse livro, né? Porque talvez eles não agarraram o espírito da fé. Nesse livro ele fala assim, que a fé, ela é um espírito que precisa ser agarrado, né? O espírito da fé é um espírito de vitória. Assim como Davi foi à procura de Golias, né? O espírito da fé está à procura, meus irmãos, de uma condição para que nós possamos vencer. Eu ando aí diariamente na minha rotina, né? Eu fico às vezes, sabe quando você está num ambiente onde você está com fome, você começa a ver aquela sobremesa, começa a ver aquele banquete lá, você começa a se deliciar, criar água na boca. A minha e a sua vida precisa assim, criar água na boca, meus irmãos, para ver a manifestação do poder de Deus agir. Se alguém do seu lado falar bem assim, estou com dor na coluna aqui, você fala, meu irmão, vem cá para orar por você. Não precisa de muito floreio, não. Você fala bem assim, irmãos, vem cá. Minha tia esses dias estava assim. Ela falou, estou com dor na coluna, está uma dor aqui me incomodando. Eu falei, tia, vou orar pela senhora. Ela não é crente.
Mas eu fico com alegria de que esses momentos aconteçam, meus irmãos, para que o espírito da fé possa agir, o dom da fé possa, o dom de cura possa se manifestar ali, meus irmãos. Não tenha vergonha, não tenha receio. Gera a expectativa para que o milagre aconteça ali, meu irmão. Seja fiel à palavra, seja fiel ao que Cristo falou. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E o Scott Webb fala bem assim, que o espírito da fé, ela não se aprende, ela não é apenas ensinada, o espírito da fé é transmitido. Né? Fé não é simplesmente um assunto que deve ser ensinado, ele deve ser agarrado. Quem agarrou o espírito da fé aqui? Quem agarrou o espírito da fé, meus irmãos? Não desanima com nada. Claro, você pode ter algum momento quando você pode estar, né, cabisbaixo, mas não passa mais de 5 minutos ali. Você já se levanta em fé, fala bem assim, peraí, e essa palavra me diz a meu respeito que eu sou próspero, que eu sou sarado, sou curado. A palavra de Deus fala que alegria faz parte do meu DNA. E você se levanta em fé. Não há nada que vai abater você, meus irmãos. Porque você agarrou esse espírito da fé. Fala comigo, eu agarro o espírito da fé. Eu fui numa igreja Verbo da Vida lá numa cidade do Maranhão. E sabe, meus irmãos, que quando eu entrei nessa igreja, eu achei que ia estar a igreja cheia, como domingo de manhã assim. Mas eu era um dos poucos, pessoas do culto mesmo. E sabe que a palavra ministrada ali, meus irmãos, era como se a plateia estivesse cheia, porque nós não nos animamos com aquilo que vemos. Nós nos alegramos com aquilo que cremos. E a palavra ministrada, meus irmãos, precisa ser como se tivesse uma plateia cheia. Porque pela fé, nós já enxergamos, meus irmãos, aquela plateia cheia. Nós pela fé enxergamos nossa igreja cheia. Nossa igreja sem espaço, meus irmãos. Pessoas chegando aqui, sendo curadas pela atitude de fé dos pequenos começos. Pela atitude de fé, meus irmãos, de nos pequenos começos nós sermos fiel a essa visão. E quando tiver grande, meus irmãos, você vai apenas praticar aquilo que você sempre praticou. Não precisa você se alegrar, a igreja está cheia hoje, vou me arrumar direitinho agora, né, vou pregar agora. Não, meus irmãos. O espírito da fé que operava você no início, vai continuar operando na sua vida, independente da situação. Fala comigo, nós somos uma igreja da fé. Aleluia! Faz parte do nosso DNA, meus irmãos. Deixa eu contar para você um testemunho, para você se alegrar com isso. Né? O evangelista Jânio César, um grande evangelista da nossa denominação, da nosso ministério, ele uma vez foi chamado, né, por alguns amigos, bem influentes na mídia social mesmo, a respeito de que ele orasse por uma certa pessoa lá no Rio de Janeiro. E ele falou bem assim, Jesus, por que eu saí de Belo Horizonte para ir para Minas Gerais orar a respeito dessa pessoa? Ela é você mesmo. E ao longo do caminho ele foi até esse local, e ele conta o testemunho, e eu confirmei, até pela pessoa que foi curada também, que ele falou bem assim, Jânio, Deus falou para ele, Jânio, essa pessoa se manteve viva, devido ao clamor de toda a nação, mas você está sendo enviado para dar ordem, para que aqueles órgãos voltem a funcionar. Ele falou, Senhor, será que ninguém fez isso? Você está sendo enviado com esse propósito. E ele chegou naquela leito de UTI, e começou a orar por aquela pessoa, declarando, o coração volte a funcionar. Eu declaro saúde saúde sendo restabelecida, pulmão sendo restaurado, intestino, coração, fígado, rim. Meus irmãos, o testemunho foi que aquela pessoa foi curada plenamente, porque haveria uma voz, haveria necessidade de uma voz que desse ordem para que aquelas circunstâncias mudassem. E nós somos essa igreja, meus irmãos, que temos o espírito da fé. A palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios 4:13, diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso nós falamos. Há um espírito da fé, meus irmãos, em mim e em você, no qual a gente podemos abrir a boca e declarar, meus irmãos, assim como Deus criou a cada dia, segunda-feira, haja isso, terça-feira, haja, quarta-feira, haja, quinta-feira, haja, sexta-feira, haja, sábado,
vou descansar, né? 6º dia, né? Porque já criou tudo, vou descansar. Assim deve ser a minha vida e a sua vida. Quem acorda de manhã, meu irmão, com aquele peso, fala assim, rapaz, hoje vai ser um dia complicado. Mas haja provisão, haja recurso, haja isso. E as coisas no final do dia acontecem. No final do dia você olha para trás e fala assim, rapaz, não acreditava que isso poderia acontecer. E graças a Deus houve provisão, houve a direção do Senhor. Né? Como foi maravilhoso, meu irmão, chegar em 2012, 2023, agora em dezembro, e olhar para trás e falar assim, rapaz, eu estou terminando o ano totalmente da diferença que eu terminei o ano, totalmente diferente de como eu terminei o ano passado. E eu declaro, meus irmãos, sua vida crescendo de fé em fé, de glória em glória, você desfrutando do favor cada vez mais do Senhor, porque você agarrou esse espírito da fé. Meus irmãos, esse espírito da fé, ele identifica a minha e a sua vida. Dentro da sua casa, dentro da sua família. Fala, não, fulano é diferente. Fulano, não vamos chegar choramingando perto dele não, porque ele vai orar, as coisas vão acontecer. Meus irmãos, e as coisas vão começar a acontecer por causa da sua vida, da sua disposição de fé. A sua família vai ser preservada. A sua casa vai ser preservada. Amém? Próximo valor, meus irmãos, que nosso ministério está afirmado. Amor. Nós somos uma igreja de amor, é dizer a verdade. É gritar para as pessoas não caírem no precipício. Você está observando que a pessoa está indo para o buraco mesmo. E você chega lá com aquela palavra, meu irmão, você está indo para o precipício aí. Desperta, meus irmãos. Anima com a palavra do Senhor. O Senhor tem promessa para a sua vida. Não continua nessa caminhada. Olha como a sua vida toda, o testemunho da sua vida toda, até agora não deu certo. Agora o Senhor está te oferecendo oportunidade, meus irmãos. Está iluminando o seu coração a respeito dessa palavra. Então avança com ela. Né? Amor é isso, meus irmãos. Né? Alguns falam que o pastor Bud ele é meio duro, né? Quem conhece, quem conheceu aqui pessoalmente aqui. Havia assim uma dureza realmente, mas aliada a essa dureza, meus irmãos, uma firmeza. Havia muita amor pela vida das pessoas. E esse mesmo espírito que havia no pastor Bud, há também no coração de Guto, também do apóstolo Guto. Há também no coração do nosso pastor também. Meus irmãos, às vezes nós vemos realmente, né, naturalmente, nosso pastor, às vezes, dando uma palavra talvez de firmeza assim, você pode falar bem assim, rapaz, isso é amor pela minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu marquei um encontro com o pastor, né, e minha esposa, para que nós pudéssemos conversar a respeito disso, né. E eu lembro que naquele dia, nos olhos dele, eu percebi um acolhimento, meus irmãos. Um acolhimento, um amor tão grande assim, a respeito, não era um amor que não precisava ser aquele amor de falar bem assim, vinha cá, meu filho, agora você é meu filho, e você encosta aqui no meu ombro, que você vai caminhar comigo. Mas muito mais, meus irmãos, do que ter aqueles tapinhas nas costas. É um coração que ama tanto a você, para que quer que você prospere, quer que você avance. Às vezes nós recebemos alguma palavra dura, mas é para crescimento nosso. A Bíblia fala que aquele que não sofre disciplina são filhos bastardos. Aquele que não é filho, sabe? Quem não é filho está aí no mundo. Não precisa de disciplina, porque não tem afiliação. Mas nós somos filhos. Amém? Somos filhos de Deus. Temos pais espirituais que precisam em algum momento dar alguma palavra de reforço na gente. E essa é a palavra de amor, que nos alinha o coração. Muito melhor do que você passar a vida toda não cair no mesmo erro. Né? Amém? Então nós temos essa palavra. Né? Uma vez eu falando com o pastor a respeito de alguns assuntos da igreja, assim, ele falando, meu irmão, eu oro por cada nome da igreja. Ele falou isso, não que eu oro especificamente, mas a respeito daquela vida, né? algum pedido de oração que aquela pessoa fez. Mas mesmo sem você pedir, passa no coração do nosso pastor a respeito da minha e da sua vida. Estou mentindo, pastor? Ele lembra, né? Pai, oro pela vida de fulano, né? Oro pela vida de cicrano. Há uma cobertura espiritual pela minha e pela sua vida, meus irmãos. Isso faz toda a diferença. Diga assim, eu faço parte de um rebanho, guardiões da paz e da alegria. Esse livro aqui,
né, do Pastor Bud. Eu desafio você a comprar um livro pequeno. Eu comprei ontem mesmo pela internet e eu li rapidinho, acho que 1h30, uma hora eu tinha acabado de ler esse livro. E esse livro em carro aqui, não é qualquer um que vai chegar ali, vai pegar o carro dele e vai levar não, meus irmãos. Porque ele adquiriu aquele carro, ele recebeu aquele carro. Não deixe, meus irmãos, o diabo tirar, roubar a paz e a alegria dentro do seu coração. Ele não te deu, quem deu foi Deus. Quem deu foi Jesus. A Bíblia fala em João 14:27. Eu deixo-nos a paz, a minha paz te dou. Então receba essa paz que o Senhor nos deu. Amém? Meus irmãos, a vida de alegria e paz é a vida que o Senhor tem para mim e para a sua vida, né? Se quisermos ficar fraquinho, dê lugar à tristeza, né? Mas se quiser ser forte, tenha uma vida de alegria, né? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa, é a alegria do Senhor, meu irmão. A alegria sobrenatural do Senhor é a nossa força, né? Quando as circunstâncias aparecerem, meus irmãos, se alegra no Senhor. Mas como é que pode, meu irmão? Eu vou me alegrar no Senhor numa situação dessa? Numa situação de escassez, que eu não estou vendo nada? Se alegra no Senhor, meus irmãos. Abra lá em Salmo 2, capítulo 4. E eu queria que você lesse a partir do versículo 1. Aqui está falando do próprio Deus. Salmo 2. Aqui está falando do próprio Deus. Versículo 1. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora versículo 4, veja aí. Do seu trono, quem está no trono? Dos céus, o Senhor põe-se ao quê? A rir e a caçoar deles. Meus irmãos, o Senhor está rindo dos inimigos lá do trono, meus irmãos. E acho que é assim que nós precisamos rir também das circunstâncias. Meus irmãos, ria dele, ha, ha, ha. Ha, 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 meus irmãos. Salmo 16, versículo 8 a 11. Fala assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de quê? A plenitude de alegria. Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito são maus. Provérbios 15:30. Mas alegria. Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração do bem disposto. Mas a alegria do coração é o quê? Um banquete contínuo. É festa para sempre, meus irmãos. Ah, é todo dia mesmo? É todo dia mesmo. Todo dia. Ah, meus irmãos, mas aconteceu uma situação difícil. Você fica lá chorando mesmo, por um tempo, mas você se levanta em alegria logo. Porque é banquete contínuo. Aleluia, você crê nisso? Meus irmãos, lá em Romanos 14:17, fala do seguinte, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Sabe uma atmosfera do reino de Deus? Aqui está bem claro. A atmosfera do reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o ambiente do reino de Deus. Isso é um bom parâmetro para a gente, para saber se nós estamos vivendo nesse reino. Justiça porque você é justo. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Justiça de Deus. E é interessante que em justiça você não cresce. Você se tornou justo. Então diga aí, eu sou justo. Pronto. Está tudo certo até aí, né? Agora ele fala que o reino de Deus é paz e alegria. É nessa atmosfera que nós vamos andar, meus irmãos. Paz e alegria. Amém? Interessante, onde paz há alegria. Onde há alegria, há paz. Alegria dentro do seu coração. Amém? Há realmente um chamado do Senhor para nós que possamos viver em paz, né?
lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 9, ele fala o seguinte, 1 Pedro, capítulo 5. Ele fala assim: portanto, humilhai-vos, né, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé. Meus irmãos, Satanás, ele vai fazer algumas lembranças a nós, a respeito de algumas coisas, para que nós pudéssemos se preocupar. Mas entrega ao Senhor. Né? E depois fala para Satanás: olha, pai, eu entreguei ao Senhor. Olha, Satanás, eu entreguei a Deus. Vai lá falar com ele. Tu acha que Satanás vai? Não vai não, meus irmãos. Não vai não. Pastor Bode, ele conta aqui que ele passou por uma situação muito complicada na vida dele, difícil. Ele estava andando meio ansioso a respeito daquilo, preocupado, mas ele se alegrou logo do Senhor. Fala bem assim: ó, pai, a tua palavra fala, lançai sobre Deus todas as vossas ansiedades. Quando o Satanás vier, eu falo: ó, vai falar com Deus. Eu já lancei sobre ele. Né? Sabe que aqui nós temos algumas competências, né? Às vezes o pastor delega algumas competências, e quando fala bem assim: ó, quero falar sobre missões, fala com o Jonathan e Amanda, não é comigo não. Quero falar sobre conselheiros, fala com Ives e Lígia, não é comigo não, fala com eles lá. Só que a pessoa às vezes está tão incomodada com aquilo que fala assim: ah, pastor, isso, vai falar com ele, é responsabilidade dele, não é minha, já deleguei isso. Mesma coisa é nós como o Senhor. Quando Satanás vier uma vez, meus irmãos, fala assim: ó, entreguei a Deus minha ansiedade, e faz assim, ó, segunda vez, Satanás vai vir novamente. E aí? E aquele problema? Como é que tu vai resolver? Já entreguei ao Senhor. Vai lá falar com Ele. Terceira vez ele vai vir. Meus irmãos, na terceira vez, na quarta ele vai vir mais não. Porque seu coração já está cheio de alegria. Fala bem assim: já entreguei ao Senhor. Pode subir os louvores, por favor. Meus irmãos, há um ambiente de fé que nós vivemos aqui. De alegria no Senhor. A respeito da nossa vida mesmo. Deus nos chamou, mesmo, para nós andar em alegria mesmo. Às vezes a pessoa fala bem assim: mas isso é um absurdo diante de Deus, você está rindo à toa aí. Não, meus irmãos, é alegria no Senhor. Você já parou para pensar, meus irmãos, o que você pode desfrutar do Senhor nesse ano, que você, crendo, você pode desfrutar do Senhor nesse ano? Eu estou aqui alegre porque minha filha agora foi barrada lá no DI. E agora está aqui. Né? Alguns aqui foram barrados no DI, né? E agora está todos aqui agora. Fase mudou. Crescimento. Agora, né, já está desfrutando de um caldinho mais grosso do Senhor. Né, Benjamin? Né, Sara? Né? Meus irmãos, crescimento para nós. É crescimento para nossas vidas. Amém? Queria que o louvor estivesse já ministrando aí, porque é um chamado, meus irmãos, grandioso do Senhor para nós. Há uma carreira grandiosa para o Senhor, para nós. Vocês não imaginam, meus irmãos, o que o Senhor pode fazer na sua vida nesse ano. Eu estava esses dias, no final do ano, eu fiz um exame, e nesse exame tinha mais de 42, era exames mesmo, verificações, né? E estava tudo alinhadinho, os exames. Chegou um que eu olhei assim, eu falei: rapaz, é isso mesmo que eu estou? E eu comecei a ficar, de uma certa forma, inicialmente preocupado com aquilo. Meus irmãos, não se preocupe com nada. E ali, logo eu falei: bem, sabe de uma coisa? Rapaz, o Senhor está comigo, isso não vai me abalar não. E eu esqueci aquilo. Aí eu levei os exames para o médico, e quando chegou lá no médico, o médico olhou tudo, e falou: está tudo certo, rapaz, né? Excelente. Tudo certinho, graças a Deus, sua saúde está excelente. Eu falei: doutor, e aquele negócio que tem aí? O senhor não viu certinho não? Ele falou bem assim: que negócio? Provavelmente você viu errado. Aí ele voltou lá: não, rapaz, isso aqui quer dizer que você não tem isso. Isso aqui está dizendo que você é imune a isso.
Não que você tem, mas que você tem imunidade contra aquilo. Eu falei bem assim, graças a Deus, né? Mas já tinha descansado no Senhor. Mas sabe que Satanás ele vai querer dar diagnóstico ruim a respeito da minha e da sua vida? E vai querer, meus irmãos, que você desanime mesmo. Satanás, ele tem o desejo. O diabo gostaria que todos morressem de tristeza, enlouquecendo de preocupação. Ele gosta de vê-lo tão cheio de preocupação, a ponto de você não pensar em Jesus, nem um segundo sequer. Meus irmãos, a Bíblia fala lá em Provérbios 17, que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Sua vida é muito preciosa para o Senhor, meus irmãos. O seu corpo é muito precioso para o Senhor. Vocês não podem, meus irmãos, deixar que Satanás sugira algo negativo a respeito da sua vida, do seu chamado, da sua carreira, da sua trajetória, dos seus filhos, dos seus negócios. Enxerga, meus irmãos, o quadro que o Senhor já pintou para a sua vida. E o quadro que Satanás pintar, meus irmãos, fala bem assim, eu já sei qual é a imagem correta. Eu não vou me deixar me abalar com aquilo. Aleluia. Tem um texto que eu queria abrir com vocês, lá em Gênesis. Eu estava lendo nessa manhã, no devocional da minha manhã de hoje. Eu estava lendo a respeito de Sara. Gênesis capítulo 21. Abra lá, Gênesis capítulo 21. Aqui fala que Gênesis capítulo 21, aqui fala que ao nascimento de Isaac, versículo 1 diz assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Versículo 6, e disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Versículo 6. Eu lendo esse texto, o Espírito Santo falou para mim assim, bota aí por favor no versículo 6. Ele fala assim, ó: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Sabe aquela história que você conta sem pé sem cabeça, mas o pessoal fala, foi isso mesmo? Meu irmão, Sara tinha 91 anos. Você pode falar bem assim, mas Sara, naquela época as pessoas viviam muito. A Bíblia fala que Sara morreu em vistosa velhice, né? Com 127 anos. Naquela época era idosa mesmo, meus irmãos. 91 anos. E vou te falar, Sara era bonita, viu? Perdoe a minha esposa aqui, Sara era bonita. Porque nesse texto mesmo fala aqui, que Sara foi atraída por aqueles homens. Aqui no capítulo anterior, e Abraão precisou dizer que era irmã dele, para que eles não sofressem consequência daquilo. Sara tinha 91 anos quando Isaac faleceu, quando Isaac nasceu. Meus irmãos, e aqui o texto fala, bota de novo por favor. Ele fala que quando eu falar, todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Eu estava lembrando, meus irmãos, daquela goleada que o Brasil levou da Alemanha. Para a gente foi tristeza. Mas para a gente os alemães lá contando lá, rapaz, fomos para o Brasil. Rapaz, fomos lá para o Brasil, aquele país que fala que é o país de futebol. Na semifinal, meu Deus do céu. Foi 7-1. Coitado dos brasileiros. Foi mesmo, foi. E nós somos campeões lá, no Brasil. Meus irmãos, o Senhor está levantando pessoas para abrir a boca, meus irmãos. Eu declaro na vida de vocês mesmo. Vocês abrindo a boca e contar toda a sua história. E as pessoas vão falar assim, foi mesmo? Aconteceu isso contigo, foi? Tão rápido assim? Como é que pode? Tu estava no buraco naquele dia, agora tu está aí desfrutando de alegria no Senhor, desfrutando dessa abundância. Rapaz, tu foi daqui para lá,
sem nada, sem R$1 no bolso, e tu tá cheio de dinheiro agora, cheio de saúde. Rapaz, teu filho morreu um dia desse, tu tá aí alegre, satisfeito. Rapaz, tu perdeu o marido um dia desse, tu tá aí alegre. Tá desfrutando de alegria. Meus irmãos, tu tá sem R$1 no bolso um dia desse aí, tu tá aí cheio de dinheiro. O que aconteceu com a tua vida? Vem cá para te contar. Deixa eu te contar, meus irmãos. Eu tenho vivido isso, meus irmãos, na minha vida. Vamos ficar de pé? Aquele que ministrou já ministrar esse louvor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Não há outra quem eu ame. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Pai. Tu és tudo que eu desejo. Claro, bem forte ao Senhor, diga: eu me alegrarei e do Senhor direi: tu és meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Protetor, Obrigado, Pai. meu Obrigado pela tua palavra, Pai. refúgio, Obrigado libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo em todo tempo. Pode vir cá? Pode lá. Socorro vem. Irmãos, eu queria, irmãos, assim, realmente demonstrar para vocês, meus irmãos, que Deus pode fazer, meus irmãos, abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, meus irmãos. O Senhor, meus irmãos, quer fazer na vida de cada um de nós algo extraordinário. Algo que as pessoas vão olhar e falar bem assim: meus irmãos, o que é que Deus fez com a tua vida, hein? Rapaz, tu tá até mais bonito que antes. Tu tá até mais alegre que antes, meus irmãos. Vocês estão diferentes. Por causa dessa atmosfera, por causa desse ingresso, meus irmãos, numa visão que nós estamos firmados. Que nós estamos firmados nessa visão, meus irmãos, de prosperidade, de crescimento, de avanço, de saúde. Eu chamei minha esposa aqui porque quando a gente estava visitando aqui, uma das primeiras vezes, nesse próprio prédio, chegou uma pessoa aqui, psicóloga, e veio para o culto aqui. Nada contra a vida dela, mas naquele dia, meus irmãos, eu vi como ela estivesse trazendo o atestado médico de tá curada. Tá curada. Não precisa mais não, meus irmãos, não precisa mais não disso não. Glória a Deus, meus irmãos. E o Senhor quer fazer na minha vida, na sua vida também, cada vez mais. Amém? Você se alegra com essa palavra, meus irmãos? Se alegra no Senhor. Eu queria saber se alguém ainda não fez a confissão, não abriu a boca, meus irmãos. Isso fará toda a diferença na minha e na sua vida, a respeito de salvação. A Bíblia fala: aquele que confessar, aquele que crê com o coração e confessar com a boca será salvo. Alguém aqui ainda não fez essa confissão de fé e deseja fazer nesta manhã, para que você possa desfrutar de uma vida de salvação, de alegria, de paz, de prosperidade, de saúde. Alguém não fez e deseja fazer nesse momento, meus irmãos? Não? Alguém ainda não foi revestido de poder, com esse poder do Espírito Santo, que faz toda a diferença na minha e na sua vida? Alguém aqui deseja receber o batismo do Espírito Santo nessa manhã? Não? Alguém deseja oração para cura? Creio que há poder do Senhor, meus irmãos, para curar também aqui. Pastor Bud, ele falou que essa alegria que ele desfrutava fez cura, trouxe cura para algumas coisas na vida dele, meus irmãos. E também está disponível para mim e para a sua vida. Alguém que deseja oração para cura? Não? Todos salvos, cheios e sarados? Amém? Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.
Cante. Eu me